esse é o Cozinhar como Hobby. E hoje, como primeira receita aqui do canal, eu vim trazer um pão de milho que fez maior sucesso essa semana e eu espero que vocês gostem. É a minha versão adaptada desse pão e particularmente com a delícia. Então eu vou mostrar agora os ingredientes, eles estarão descritos na descrição também do vídeo, para facilitar. E aqui eu vou mostrar para vocês os ingredientes da receita. Para a primeira etapa do pão, nós iremos bater os ingredientes líquidos no liquidificador. O milho vai junto, mas como opção eu prefiro que o milho ele fique pedaçudo, sabe? Para dar uma certa textura no pão. Então primeiro eu vou colocar o milho sozinho no liquidificador e utilizar da função pulsar para dar uma trituradazinha nele e posteriormente eu mostro a vocês como é que vai ficar. Pronto, agora eu já triturei o milho no liquidificador, queria mostrar pra vocês como é que tá. Foi só o milho mesmo, ele ficou pedaçudo, sem a água dele da conserva, certo? E coloquei aqui no recipiente. E agora eu vou bater o restante dos ingredientes no liquidificador. Vou mostrar aqui pra vocês. O liquidificador sujo mesmo, não precisa lavar, depois a gente vai utilizar. E aí eu vou colocar os ovos, 3 ovos. Vou colocar o açúcar, vou colocar o óleo, vou colocar o leite morno, certo? O leite tem que estar morno, não pode estar quente demais, nem pode estar gelado, tá? Tem que estar morno. E o fermento biológico seco, certo? Nesse momento você não coloca o sal, deixa o sal para colocar posteriormente. E agora eu vou bater no liquidificador e volto já. Pronto, depois de bater todos os ingredientes líquidos no liquidificador, eu vou misturar aqui com o milho que eu já triturei, certo? Esse procedimento poderia ser feito junto, o milho no liquidificador com esses ingredientes, se você quiser que o milho não fique tão triturado. Eu bati separado porque eu quero que o milho fique pedaçudo mesmo, que você sinta o milho no pão, então por isso eu bati separado, para não triturar tanto. Se você não gostar e quiser a massa mais lisinha, você bate tudo junto mesmo, bastante, para triturar bastante o milho e não ficar nenhum resquício do milho, um pedaço do milho, né, inteiro. Pronto, esses foram os ingredientes líquidos e restou a farinha de trigo, o fubá e o sal. Agora eu vou adicionar, depois de dar uma misturinha aqui com o milho, né, pra misturar, eu vou adicionar o fubá, certo? Foi meia xícara de fubá, inicialmente. E vou adicionando, somado ao fubá, aos poucos, a farinha de trigo, certo? Nesse momento que você tá adicionando a farinha de trigo, você pode colocar o sal agora, certo? Nesse momento que você coloca a farinha, você adiciona o sal. Tá aí misturando junto. Agora a gente vai para a parte boa da receita. Depois das 4 xícaras de farinha de trigo, eu organizei a bancada, coloquei farinha para não grudar e despejei a massa aqui do jeito que estava no recipiente, certo? Separei um pouco de farinha de trigo aqui porque eu vou usar para dar o ponto da massa, porque ela ainda está bastante mole e grudenta. E aí eu vou começar a incorporar essa farinha na massa, certo? Não tem muita regra agora porque a massa ainda está bastante mole, então tá difícil de malear. E aí você vai colocando e tentando misturar essa farinha na massa para ela agregar e dar o ponto, né? Começar a desgrudar dos dedos, certo? Nessa massa de pão você consegue sentir os pedacinhos do milho quando você tá mexendo. Você vê que ela tá bastante grudenta ainda na mão, é porque ainda não tá no ponto, tá grudando na bancada também. Então você pode ir colocando farinha para dar o ponto, certo?
Vou ficar mexendo agora, acho que e colocando farinha, até eu sentir que a massa tá desgrudando da mão. Mas, particularmente, eu não gosto de colocar muita farinha porque eu não gosto de uma massa de pão pesada, certo? Quanto mais farinha você coloca, mais o pão ele vai ficando pesado e ele não fica muito fofinho assim, ele fica meio ressecado quando ele tá cozido, sabe? Quando ele assa, na verdade. Então eu gosto de colocar pouca farinha pra ele não ficar uma massa pesada. Só atingir o ponto realmente necessário de desgrudar um pouco da mão, que ele já tá começando a dar uma descolada, ó, da bancada e dos dedos. E depois que eu sinto que ele deu essa descolada, eu coloco ele pra dormir, né? Eu chamo de dormir, mas é pra massa descansar. E aí, ele descansando, ele atinge o ponto mais maleável, sozinho. E assim, quando a gente for trabalhar com a massa posteriormente, ela vai estar mais maleável e grudando menos ainda na mão. Ela já tá, ó, grudando bem menos. Isso aqui é porque já tava grudado na minha mão, realmente é assim mesmo. Então eu vou ficar mexendo aqui por cerca de uns 10 minutos. Eu não trabalho tanto a massa assim. Essa massa de pão, ela não é necessária sovar por muito tempo. Uns 10 minutos é o suficiente, porque realmente o ponto ela vai atingir com ela descansando. Então eu vou ficar aqui por uns 10 minutos mexendo e volto já com vocês. Então, quando a massa atinge esse ponto em que ela ainda tá um pouco grudenta, você vê que ela gruda um pouco na mão, ó, ela tá grudando um pouco ainda, mas ela já tá bem maleável. Eu gosto de colocar pra dormir nesse ponto, descansar nesse ponto, porque assim ela dá o ponto da massa com ela descansando. E eu não coloco muito farinha, assim a massa não fica tão pesada. Então agora eu vou colocar ela pra descansar e vou mostrar pra vocês posteriormente. Pronto, depois de cerca de 30 a 35 minutos descansando, vamos ver como é que ficou o pão, certo? Olha aí, cresceu bastante e nós vamos trabalhar com ele agora pra colocar nos recipientes. Dá pra ver até um milhozinho aqui. Pronto, agora aqui vou colocar na bancada novamente pra poder a gente colocar na forma que vai ao forno, certo? Aqui eu vou utilizar, vou pegar aqui essas duas formas, certo? A forma de bolo inglês, tem esse formato de pão. E eu já untei com manteiga e farinha de trigo pra colocar a massa, certo? E agora eu vou, como eu tenho uma forma maior e outra menor, eu vou dividir a massa em duas porções, certo? Já que vão ser 2 pães. Um lado maior e outro menor, assim, no olho mesmo, pra trabalhar com ela e fazer a modelagem que a gente quiser, né? O modelo que a gente quiser. Então eu vou separar aqui. Pronto, agora essa massa, que foi o pedaço maior que eu cortei, eu vou abrir essa massa para poder fazer ela do formato que eu quero, certo? Para poder abrir eu vou utilizar um rolo de massa, mas como eu não tenho um rolo de massa, eu tô utilizando esse cilindro aqui de plástico para abrir a massa, certo? Eu vou polvilhar ele com farinha para não grudar a massa e aí eu vou abrindo. E aqui eu vou enrolar a massa, certo? Para fazer o formato do nosso pão.
esse aqui é o nosso pão. Você pode colocar desse jeito mesmo na forma, certo? Mas eu vou querer que ele já saia fatiado, que é um formato dele fatiado, que eu particularmente prefiro, que eu acho que fica até mais bonito. Então eu vou pegar a faca, eu tô usando essa faquinha mesmo, normal. Só um pouco de manteiga pra não grudar. E aí você vê o tamanho da fatia que você deseja e você já fatia o pão, certo? Depois que você fizer isso, você pode ir posicionando o pão na forma. Pronto. Depois que você dá essa encaixada aqui na massa, certo? Na vasilha, esse pão aqui já tá pronto, ele vai descansar novamente. Eu vou colocar novamente o pano aqui em cima, deixar descansar novamente enquanto eu vou trabalhar o outro pão, certo? Pronto, finalizando o outro pão, né, a outra metade, eu peguei o restante da massa e agora eu vou trabalhar nessa forma menor. Vou fazer um modelo diferente para vocês aprenderem outra forma de deixar o pão bonito também. E agora esse pão vai descansar novamente junto com o outro. Eu vou deixar mais umas meia hora também, 30 minutos, certo? Junto com o outro pão, só pra ele dar uma crescida novamente. E posteriormente eu volto com vocês aqui. Bom, pessoal, depois do pão ter descansado novamente, nós vamos para a última etapa, finalmente. Vamos ver como é que o pão ficou. Ó, já viu que ele deu uma crescida bastante, né? Considerável. E aí ele vai crescer mais ainda no forno. E agora só a última etapa vai ser passar uma gema de ovo, certo? E vou polvilhar com fubá, tá bom? Por cima. Eu tô sem pincel no momento aqui. E aí eu vou passar a gema espalhando com a colher mesmo, bem leve, porque pra não machucar o bolo, né? O bolo não, o pão. Então eu vou colocar bem leve, vou espalhando. Já que eu tô sem pincel, o ideal é fazer isso com pincel, tá, gente? Eu estou sem aqui no momento. E aí eu vou espalhando aqui. E agora eu vou polvilhar o fubá por cima, para poder ficar bem bonito o nosso pão. Prontinho, agora nosso pão vai pro forno, certo? Ele vai ficar, o forno pré-aquecido a 180 graus e mantém a temperatura 180 graus. Ele vai ficar no forno por cerca de 30 minutinhos só, ou até ele ficar bem douradinho, da maneira que você desejar. E já já eu volto com ele pronto pra vocês.
Então é isso, pessoal, esse é o resultado do pão, depois de 35 minutos no forno. Ele ficou bem assadinho, bem douradinho, ficou bastante alto e tá com cara muito boa, tá bom? Então essa é a nossa primeira receita do canal, aguardo vocês, terá próximos vídeos aí pela frente. Até mais!